Olá, boa tarde a todas, a todos, nesse 20 de setembro de 2020. Estou aqui com o Diego Pizarro, convidado desse bate-papo, dessa live, desse vídeo que ele vai contar a pesquisa dele sobre a trajetória de pessoas no contato e improvisação no Brasil, artistas que construíram lá dos anos 80 até os anos 2000, fizeram suas trajetórias incentivando contato e improvisação no Brasil. Já vou falar mais sobre o Diego, vou me apresentar primeiro. Eu sou Fernanda Carvalho Leite, artista da cena, eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre, e tenho me dedicado ao contato e improvisação desde 99, aqui em Porto Alegre. Tem um festival que se chama Sul em Contato, que é o host dessa live de hoje. Esse projeto também aqui se chama Fluxo Pensa Movimente, e ele foi contemplado no edital FAC Digital Fevale, e encerramos esse projeto com essa apresentação de hoje. Bom, o Diego Pizarro, ele é artista da dança, é pesquisador, professor certificado em Body Mind Centering e praticante de cadeias musculares e articulares GDS, Godelieb Don Struve, né? É docente do curso de licenciatura do Instituto Federal de Brasília, é doutorando em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Desde 2012, coordena o grupo de pesquisa CEDACI. Fernanda, desculpa. Ele coordena o grupo de pesquisa CEDACI, que é o Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e Improvisação. Ele começou a dançar contato improvisação com Giovanni Aguiar em 2001. No mais, o currículo do Diego está aí no chat, vocês podem ouvir. Olá, Diego. Oi, agora eu estou ouvindo. Agora vou... Ai, que bom. Bom, o pessoal está dizendo que está me ouvindo. Vocês estão ouvindo Diego, Clara e Tom? Ou quem mais? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Débora disse que sim. Débora, obrigada. Bom, então acho que a gente pode seguir. Eu já apresentei o Diego, já me apresentei brevemente. Eu estava falando do Sul em Contato. O ano passado, esse projeto que eu criei em 2009 fez 10 anos no ano passado, e o Diego esteve aqui em Porto Alegre, no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e apresentou essa pesquisa. Eu fiquei fascinada, e por isso convidei-o para apresentar aqui, nesse canal do YouTube do Sul em Contato, e ficar disponível depois para todo mundo que queira ouvir. Vou dar um spoiler, que essa pesquisa vai virar um livro. Podia falar, Diego? Sim, claro. Então é isso. Sem mais delongas, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente já pode, então, ouvir o Diego e a sua pesquisa. Bora lá. Obrigado, Fernanda, pelas apresentações e obrigado pelo convite de compartilhar mais uma vez, né? A gente compartilhou presencialmente ano passado, em dezembro, né? Em dezembro do ano passado. Foi em novembro. Foi em novembro? Para você ver, né? Esse ano foi tão complicado para todos que... Então, obrigado de novo por esse convite, né? Bom, gente, é um prazer aqui estar falando com vocês, depois vai ficar gravado, né, Fernanda? As pessoas vão ter a oportunidade de assistir de novo, acho que você já falou. Desculpa se eu não ouvi tudo, porque eu tive que sair. Para quem não me conhece, eu sou Diego, né, já foi apresentado ali. Atuo como artista em Brasília já desde 2001, e foi quando eu cheguei em Brasília que eu tive minha primeira experiência com contato e improvisação numa oficina com o professor Giovanni Aguiar, né, que é diretor que criou o festival Nova Dança, né, em Brasília, e um evento que já existe até hoje, né, entrando na sua terceira década aí já, né. Bom,
Eu estou aqui para falar sobre essa pesquisa que durou tanto tempo já, né? Ela começou em 2010, essa pesquisa. Ou seja, faz muito tempo que ela está rolando. É claro que eu não fiquei 10 anos só dedicado a essa pesquisa, né? Mas é que são muitas coisas que acontecem na nossos interesses acadêmicos, de pesquisa, de docente, né? De artista. Então, essa pesquisa fez parte disso tudo. E a cada ano ela foram sendo agregadas informações novas, né? Então essa pesquisa iniciou em 2010, quando eu estava fazendo mestrado na UNB, o mestrado em arte contemporânea, e lá naquele momento eu comecei a frequentar alguns festivais, né? Em 2009 foi o primeiro festival do Contact em Rio, por exemplo, né? Que teve no Rio de Janeiro, lá organizado pelo Fernando Neder. Naquele momento eu comecei Eu só vou dar uma introdução como é que essa pesquisa surgiu, tá, gente? Já vou para ela. Comecei a frequentar mais as jams desses festivais internacionais, né, e fazer um pouco mais de contato com as pessoas do Brasil, né. Então, a minha pesquisa de mestrado não era sobre histórico, sobre trajetórias, não era sobre nada disso, né. Minha pesquisa foi sobre contato e improvisação na preparação de atores, que eu desenvolvi lá, né, na UNB, onde eu também me formei como ator, né? Bom, mas aí no andar daquela pesquisa muitos interesses surgiram, eu comecei a entrevistar as primeiras pessoas naquele momento. Em 2010 a gente teve um workshop com o Daniel Lepp, com a Falisa Nelson, e lá na Sala Crisantempo, em São Paulo, em janeiro de 2010. E naquela ocasião estava a Tica Lemos, né, que é uma pessoa que está na pesquisa aqui, fundamental para a disseminação do contato e improvisação no Brasil, Isabel Tica Lemos, né? E naquele momento comecei a entrevistar essas pessoas, a Tica, a Dudu de Herman, de Belo Horizonte, né, que estava lá também. Foi lá que eu realizei essa entrevista com o Daniel Lepkoff, que foi publicada recentemente também. Então, foi ali o despertar do interesse para ainda as perguntas começaram a surgir, né, sobre como é que essas trajetórias dessas pessoas que disseminaram projetos de contato no Brasil desde meados ali dos anos 80, então começou a surgir esse desejo, essas perguntas, como é que essas pessoas se entrelaçam, como é que elas se encontraram, o que elas têm em comum, como é que elas colaboraram, como que elas criaram seus projetos pessoais, projetos de disseminação em estados diferentes. Então, várias perguntas começaram a surgir. Então, como a minha pesquisa de mestrado não era sobre isso, eu deixei um pouco de stand-by, né, deixei um pouco de lado esse interesse, terminei o que eu estava fazendo, e em 2010 eu entrei para trabalhar como docente no Instituto Federal de Brasília, né, no primeiro curso de licenciatura em dança, que foi criado lá no Centro-Oeste, o único do Distrito Federal, e lá ajudei, junto com a equipe docente, com as colegas que acompanham lá a gente desde 2010, e as pessoas novas que entraram depois. Mas em 2010 a gente estava finalizando a organização curricular do curso e eu sugeri a inclusão curricular de uma disciplina na licenciatura em dança chamada Contato e Improvisação. Então, a partir daí, muitos interesses se convergiram para a continuidade da pesquisa, né, que a gente está apresentando aqui hoje. A disciplina para os estudantes da licenciatura em dança, depois a criação do grupo de pesquisa que eu coordeno lá e por onde a gente continuou desenvolvendo a pesquisa, que é o Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e Improvisação, CEDASE. E aí, depois, em 2014, uma estudante, que é a Thaís Cordeiro, resolveu fazer um PIBIC, que é uma iniciação científica com uma bolsa do CNPq, para a gente continuar outras etapas do projeto. Então, ela colaborou muito nesse momento, defendeu o TCC dela também com essa pesquisa, né, com a colaboração nessa pesquisa. E depois, em 2016, né, sempre acrescentando mais entrevistados, cavando mais a fundo as relações, aprimorando a metodologia no trajeto, porque a metodologia foi feita no trajeto, né,
Eu escolhi uma metodologia rizomática, depois eu explico um pouco, apesar de que o tema não é bem esse, mas eu vou só dar uma introdução do que eu estou chamando da metodologia rizomática na pesquisa. Em 2016, nós conseguimos o financiamento da pesquisa para ter continuidade, pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, né, na área de dança. E, na verdade, a gente está, então, preparando o material para ser publicado. Então, a preparação do material é uma outra etapa, né? É uma etapa que demanda uma edição longa de todo o material reunido. Todas as entrevistas, todas as imagens foram agrupadas, as conversas, as colaborações de textos das pessoas. Então, a gente está nesse momento, por causa da pandemia, a gente teve que atrasar um pouco a publicação que estava prevista para 2020, mas a gente está no processo de organização para publicar para 2021 todo o resultado, todo o registro, as entrevistas e tal. Bom, esse é um pouco do trajeto de quase 10 anos da pesquisa, né? Que caminhos que ela foi tomando. Então, onde a gente está agora é realmente a finalização para compartilhar com um público maior o que a gente fez, né? Bom, uma coisa que é importante deixar clara nessa pesquisa, nesse compartilhamento, é que eu não estou propondo uma pesquisa que dê conta de uma história do contato e improvisação no Brasil, ou a história, ou uma história. O objetivo sempre foi correr trajetos, né? Desenvolver trajetórias a partir das falas e dos depoimentos das pessoas entrevistadas. Então, a partir da primeira entrevista que foi feita com a Tica Lemos, né, em 2010, vários outros caminhos foram sendo percorridos a partir da entrevista dela, e a gente foi chegando e fazendo umas linhas de fuga para outras pessoas e volta, e fomos entendendo como é que era esse emaranhado relacional. Então, é importante deixar claro que essa não é uma pesquisa que vai contar uma história, né? Ela vai possibilitar o compartilhamento de trajetórias, né? E é claro, o meu olhar dessas trajetórias, né? Na física, a gente sabe, na física clássica, a gente sabe que uma trajetória, ela depende do ponto de vista, né? Se eu estou dentro de um lugar e vejo se um objeto cai de um carro em movimento, quem está dentro vê uma linha reta, quem está fora vê uma elipse. Então, é importante deixar bem claro o que eu estou entendendo por trajetória, né? Essa minha visão, do meu ponto de vista, do que eu pude agrupar, do que eu ouvi, das conversas que eu tive com essas pessoas. Que pessoas são essas, né? Então, outra coisa importante de falar, antes de eu mostrar os gráficos que eu tenho aqui para mostrar, uns esboços, né? Porque os gráficos ainda vão ser trabalhados por um designer profissional, mas os gráficos que eu tenho são os da pesquisa. Porque quem são as pessoas que foram entrevistadas? Então, eu foquei em pessoas que, primeiramente, desenvolveram projetos de disseminação do contato, projetos mais amplos, projetos extensivos. Foquei mais em pessoas que desenvolveram projetos extensivos ao longo de suas trajetórias, mais que em pessoas que estavam presentes durante um bom tempo, até no mesmo momento que essas pessoas escolhidas para a entrevista, mas que ou não aparecem em algumas falas, ou elas não desenvolveram projetos tão extensivos assim de disseminação da prática, do contato, ou eu não cheguei a conhecer essas trajetórias também, porque, né, toda pesquisa tem buraco. E o buraco eu faço questão de deixar claro que não é uma história, porque eu não quero correr o risco de invisibilizar pessoas, né? Cada pessoa e foi importante para construir
e desenvolver o que a gente tem hoje de contato e improvisação no Brasil, nessa comunidade que a gente tem hoje, bem mais ampla do que tinha nos anos 80, nos anos 90 e até nos anos 2000, né? Então, a pesquisa foca de meados dos anos 80 para início de 2000 até anos 2000, por aí. E na continuidade da pesquisa, eu estou acrescentando para o livro algumas pessoas, além dos anos 2000, que começaram depois dos anos 2000 também a criar outros projetos de disseminação. Então, a pesquisa é focada mais nesse período histórico, mas no livro a gente está acrescentando algumas outras entrevistas adicionais mais de pessoas que mais estão desenvolvendo projetos agora, né, que não desenvolviam antes. Ou enfim, eu acho que era importante dar uma visão mais clara, mais aberta do que essa pesquisa quis fazer, porque eu acho importante que cada pessoa precisa criar a sua visão dessa trajetória também, né? Estou propondo a minha visão a partir da fala dessas pessoas. Aí eu vou mostrar no gráfico que pessoas são essas, tá? E eu gostaria de saber que se alguém se sentiu invisibilizado, alguém se sentiu que devia estar aí e não está, me escrevam, vamos conversar, né? Vamos conversar. Eu acho importante ter esse diálogo aberto. Né? Coloca o seu e-mail aí também, Diego, o contato que você gostaria que as pessoas entrassem com você em algum momento. Você coloca aí no chat ou ao final também. Eu estou justamente tentando achar aqui aonde... para mim não aparece o lugar para eu digitar, só para você, eu acho, no chat privado. Ah, pode ser. Então eu escrevo aqui. Eu procuro lá o seu e-mail e escrevo. Eu vou colocar aqui para você no privado, se você conseguir pegar e já colocar. Sim. É o e-mail lá institucional, né, do Instituto Federal de Brasília, que é onde o grupo é alojado, né, de .pisar@ifb.edu.br. Bom, você tem alguma pergunta para fazer? Alguém, antes de eu continuar, gente, mostrando mais detalhes, mais conversas, né? Se alguém que está ouvindo e quiser já fazer uma pergunta prévia, acho que a gente pode dar uma respirada. As suas entrevistas foram por áudio ou escritas? Sempre por áudio, né? Na verdade, a maioria das entrevistas foi feita pessoalmente, né? Com um roteiro semi-estruturado, ou seja, tem perguntas, tem um roteiro de perguntas, mas é aberto para também fugir dessas perguntas, tentando cobrir mais ou menos os temas trazidos nesse roteiro. A Melina quer ver os gráficos, vamos chegar lá, Melina. Então, eu cheguei nesse roteiro aí, e aí a gente foi conversando, e agora, para o livro, Fernanda e pessoal, depois a gente transcreveu o áudio, as entrevistas mais recentes foram feitas via Skype ou via Zoom, né? E depois elas foram transcritas. Foi feito um trabalho de transcrição pela Thaís Cordeiro, que foi aluna lá do Instituto, fez a iniciação científica. Um dos trabalhos dela foi fazer a transcrição dos áudios, né? Ela suou. Trabalheira. E aí a gente fez toda a análise dos dados, a gente fez análise de conteúdo, né? A metodologia de análise foi análise de conteúdo. E identificamos algumas categorias de entrecruzamento entre as trajetórias, né, que eu vou comentar agora mesmo. E depois foi feita uma edição, né, agora, para publicações, as entrevistas foram editadas, o texto foi editado, os autores e as autoras, quer dizer, as entrevistados e as entrevistadas leram novamente, para ver se estavam de acordo com o pensamento, porque como tem entrevistas de 10 anos, algumas coisas precisam ser reformuladas, atualizadas, até algumas coisas suprimidas, né, para publicação, a gente faz uma edição. E algumas pessoas, inclusive, acrescentaram mais, algumas pessoas escreveram texto,
porque algumas fizeram pesquisas de mestrado depois, outras desenvolveram outros projetos, então algumas pessoas quiseram escrever, inclusive, textos. E a Tica foi uma delas, né? Queria agradecer, inclusive, muito a Tica, porque ela foi muito dedicada. Ela foi muito receptiva e dedicada a essa pesquisa, né? Ela escreveu um texto ainda para acompanhar a entrevista, nas conversas dela com a Lisa Nelson, né? Sobre as novas questões que movem e atravessam o mundo do contato e a comunidade hoje internacionalmente, né? Bom, é isso que o projeto de edição, Fernanda, do material. O Reginaldo está perguntando se eu sou o único autor. Do livro, o livro, Reginaldo, vai ser... Eu já vou falar mais do livro, mas já que você perguntou, o livro vai ser vão ter as entrevistas e vão ter as imagens históricas, fotos, imagens dessas pessoas nos momentos, especialmente os momentos que são comentados nas entrevistas. Vou mostrar algumas dessas fotos aqui ainda. E vai ter a parte da minha reflexão, né? Então, eu sou o autor da reflexão da pesquisa, nesse olhar sobre essas trajetórias que eu vou fazer. Mas sim, eu vou organizar as entrevistas, né? E o autor do livro sou eu, sim, respondendo a sua pergunta. Com o apoio de uma equipe de produção, que é a Gisele Tresse, no projeto do Fundo de Apoio à Cultura, e o apoio da Thaís Cordeiro na organização da pesquisa desde o PIBIC dela. Tá? Então, é essa a questão. Acho que a gente pode compartilhar aqui a tela, Fernanda. Você consegue? Deixa eu só deixar no ponto aqui. Acho que é você mesmo que dá o comando aí, né? Eu vou compartilhar, eu só estava deixando no ponto aqui já o... Lembrando que esses gráficos são ainda os esboços, tá? Quer dizer, não são os esboços, são gráficos que foram desenhados de forma ainda não profissional, o design, né? Vai ser feito um design mais arrojado, interessante, publicável deles, tá? Mas o conteúdo está ali. Vamos lá. Compartilhar aqui. Sim, Reginaldo. Ele está perguntando se é através da sua visão. Sim, o Diego falou um pouquinho antes talvez de você entrar sobre a perspectiva dele enquanto autor sobre essas trajetórias. Então, vamos lá. Está dando para ver esse primeiro gráfico aqui? Sim, eu estou vendo. O pessoal está vendo? Lembrando que eu não vejo mais as perguntas, tá? Então a Fernanda que vai me dizer. Eu também agora aumentei a tela, mas eu volto de vez em quando aqui para... Então, na verdade, isso aqui é só um organograma que junta informações das entrevistas. Esse organograma aqui, relacional e temporal, foca na relação de uma pessoa entrevistada com a outra e foca tem uma legenda com as cores específicas de cada atividade e essa legenda das ações que eles desenvolveram nas relações. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a Tica Lemos, né, que começa ali na segunda metade dos anos 80, disseminar o contato no Brasil, né, que teve uma relação direta com primeira e segunda geração Estados Unidos e Europa. Tem muito mais gente aqui, lembrando que esse gráfico aqui ele é um gráfico que foca em alguns nomes que são comentados nas entrevistas. Menos os nomes, apesar da Tica Lemos, ela formou umas 4 gerações de pessoas ensinando contato, que aprenderam contato por meio das oficinas que ela deu, do Estúdio Nova Dança, né, em São Paulo. Então, ela formou várias gerações. Então, só na Tica aqui tem uma gama de pessoas que fazem parte dessa trajetória. Então, aí já dá outro livro inteiro, né? Dá uma outra pesquisa inteira.
Então, as pessoas entrevistadas inicialmente aqui foi a Tica Lemos, Giovanna Guiado, Dude Herman, Camilo Vacalebre, o David Anitelli, de Salvador, Guto Macedo, do Rio, que é tido como a primeira pessoa que deu uma oficina de contato e improvisação no Brasil, em 1986, no Rio de Janeiro, assim que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. A gente pode falar mais sobre isso depois. O Fernando, na relação dele com o Fernando Neder e com o Paulo Mantuano, também do Rio de Janeiro. A Elizabeth Maia, que é colega lá no IFB, que também esteve no Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro, formada na Angel Viana. Também é uma pessoa menos conhecida nessa história, mas que fez parte, que esteve muito presente e desenvolveu muitos projetos de disseminação. O Camilo Vacalebre, que é esse italiano que veio para Brasília nos anos 90, né, e desenvolveu todo um trabalho de contato lá. E a Soraya Jorge, que é uma das introdutoras, se não a introdutora do movimento autêntico no Brasil, do trabalho do movimento autêntico, e a relação que ela cria com o Guto Macedo nesse encontro do contato e improvisação com o movimento autêntico, né? Então, a atuação dela não é necessariamente no contato, mas nessa relação profunda com o Guto. A Daniela Braga é uma pessoa de Brasília, que essas pessoas aqui, a Ana Alonso, a Fernanda, né, que a gente fala aqui, está falando aqui, o Hugo Leonardo, da Bahia. Eu coloquei meu nome aqui para vocês saberem onde eu estou nessa história, já que eu estou falando, já que eu me coloco dentro dessa pesquisa, olhando as trajetórias, eu coloco aqui mais ou menos nesse ano que a pesquisa inicia, em 2009. Diogo Carvalho é um rapaz de Brasília também que foi responsável pela organização do primeiro encontro internacional, Festival Internacional de Contato e Improvisação do Brasil, em 2005, em Brasília. Então, esse nome aqui em 2005, né? Então, o Diogo, o Hugo, a Ana, a Daniela Braga, a Fernanda Leite, e são pessoas que eu vou incluir no livro, porque por causa dos projetos de festivais e disseminação, e tem também mais dois nomes aqui que têm feito trabalhos bastante contundentes, né? Atualmente, como a Marília Carneiro, que está dando formações extensivas de contato em Campinas, e o Pedro Penuela, que acabou de fazer um doutorado em contato e improvisação, né? Quer dizer, não sobre contato e improvisação, mas que envolve a trajetória do Steve Paxton. E o Hugo Leonardo fez um doutorado especificamente sobre contato e improvisação, né, lá na UFBA. Como eu disse, tem muito mais gente de 85 a 2000, né? A 98, 2000 aqui. Esse foi o foco inicial da pesquisa. Para o livro, a gente está incluindo outras entrevistas. A gente tem tanta gente em cada lugar, né? Tem muita gente em cada lugar. A gente tem vários nomes, né? A André Jabor, que trabalhou com contato também, trabalha ainda, são nomes que a gente, toda a comunidade de São Paulo, de Brasília, tem muita gente aí. Mas, de novo, né, o recorte foram essas pessoas que fizeram projetos extensivos de disseminação nesse período. E eu vou colocar para frente aqui, aí depois a gente conversa um pouco mais. Aqui eu coloquei nomes de pessoas conhecidas como de uma primeira geração do contato, e que também aparecem nas falas das entrevistadas, e aqui também pessoas reconhecidas como uma tal segunda geração da Europa e dos Estados Unidos, né? Cada quadradinho desse, cada entrevista, cada relação é muita coisa para ser conversada e dialogada, que não dá para a gente falar tudo nessa pesquisa. Esse aqui vai ser um gráfico rizomático, onde aqui sim eu vou incluir mais nomes que atravessam as entrevistas, nome de pessoas, nomes de práticas, né? Isso aqui é para ser um gráfico rizomático. Importante entender que eu estou chamando de uma metodologia rizomática por causa dessas linhas de fuga que a gente acompanha a partir de uma trajetória, né? Então, uma entrevista levou a outra, uma pessoa levou a outra,
e a gente foi descobrindo outras pessoas no caminho, e quais as relações delas, e como é que a gente refaz e volta, no sentido de não criar uma certa hierarquia na pesquisa e nem uma hierarquia... de desfazer um pouco das hierarquias, né? Nesse sentido de trazer a importância da presença de cada um que fez as trajetórias de cada um dos entrevistados também, né? Aqui nesse gráfico aqui é uma legenda desse gráfico que mostra, por exemplo, aqui, né, Tica Lemos, essa cor. Aí eu coloquei aqui o trabalho dessa trajetória, por exemplo, de 94 a 2007, o funcionamento do Estúdio Nova Dança, em São Paulo. Então, listei os principais projetos de disseminação do contato que essas pessoas fizeram e também as relações entre elas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a Beth Maia, né? A Elizabeth, por exemplo, em 1997, ela, Lívia Marques e acho que o Cesário, eu não me lembro direito, já morando em Brasília, eles foram para Nova York na comemoração de 25 anos do contato, né? Quando voltaram para o Brasil, para Brasília, e fizeram um evento lá de comemoração, uma replicação desse evento que eles vivenciaram lá em Brasília. Aí a gente tem aqui outras questões relacionais, como, por exemplo, ateliê de expressão do movimento, né? É um trabalho que a Beth, voltando para a Beth, né, que ela fez em Brasília também. Então, esses gráficos vão dar conta de especificar o que cada pessoa desenvolveu de projeto e a relação entre eles, e o que eles criaram juntos, né? Por exemplo, mais um exemplo, a relação entre Guto Macedo, Fernando Neder e Paulo Mantuano, né? Aqui nessa cor. A gente tem aqui, por exemplo, o Espaço Corpo Seguro, Fernando Neder, que criou esse Espaço Corpo Seguro, e eles... Opa, veio para o Dude. E eles fizeram um grupo de pessoas que começaram a pesquisar contato, depois tanto o Paulo Mantuano quanto o Fernando Neder entraram nossa, gente, me fugiu completamente o nome aqui, da Intrépida Trupe, desculpa. Foram atuar na Intrépida Trupe, né? Então tem uma relação também na categoria que eu vou colocar aqui, que é a relação das acrobacias, né? Mas, enfim, eu quero dar uma pausa antes de mostrar algumas imagens e quero conversar um pouco com as pessoas sobre isso aqui, né? Deixa eu voltar para cá e ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade sobre esses organogramas. É muita coisa, não dá para eu destrinchar a pesquisa inteira aqui, né? Então meio que coloquei para vocês darem uma olhada nas informações que chegaram. A Ana Carolina falou que dançou com David Anitelli na década de 90, na UFBA, sim. O David Anitelli sim, eu entrevistei, Ana, lá em 2014, na UFBA, durante um congresso da ANDA de 2014 lá, né? Quando ele ainda estava lá, que agora ele está nos Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos e ele é uma pessoa que disseminou contato lá por meio da universidade, né? Contato improvisação lá em Salvador. E agrupou toda uma comunidade. Que tem uma história do David, que está na entrevista, eu perguntei para ele, porque uma das categorias é perceber o que a pessoa entende por contato improvisação, o que é contato improvisação para ela. E eu pergunto para as pessoas se elas acham que contato improvisação é uma técnica. E ele respondeu, graças a Deus, não, né? Eu não vou diminuir o contato improvisação a uma técnica. Então, essa fala dele dá muito pano para a manga para a gente discutir. E, voltando a um dos exemplos que eu dei, que é o do Guto Macedo, que é considerado um primeiro registro, né? Uma primeira oficina que ele deu de contato improvisação, que nem tinha esse nome, não foi nem com esse nome, né? Inclusive o nome da oficina era
deixa eu só retomar o nome da oficina aqui. Oficina de Corpo Contato, né? Que ele chamou de Corpo Contato. E tem um vídeo no canal dele do YouTube dessa primeira oficina, porque tinha uma pessoa que o marido era cinegrafista de uma emissora de TV, acho que da Globo, e filmou, então tem esse registro. Ele conta com relação à sexualidade, por exemplo, né, que permeia o mundo do contato, também é um tema, né? Ele conta que depois de um tempo dessa oficina que ele deu, alguém chegou para ele e falou: que legal, que dia que você vai dar de novo aquela aula de suruba, né? Então eu acho interessante essa fala dele também. Que dia que ele vai dar de novo essa aula de suruba? E ele conta na entrevista que ele ficou muito bravo, muito chateado, né? Porque falou assim, a pessoa não entendeu nada do trabalho dele, ele ficou muito chateado e depois, com o passar do tempo, ele ficou mais calmo e ele até se afastou um pouco do contato por um tempo e depois voltou. Enfim, só contando algumas histórias aqui, né? Que permeiam. Importante que... Fernanda, diga. Não, os argentinos, eles têm um no Instagram, tem um que é Solo memes salvarán el contact. E eles têm um meme muito engraçado, que é assim, o que sua avó acha que é contato improvisação. E é aquelas danças dos anos 80, de malha, um carregando o outro, girando. O que sua namorada acha, o seu namorado acha que é contato improvisação. É uma suruba, todo mundo pelado, rolando pelo chão. Então, é muito legal, vale a pena ver se... Eu coloquei até no final da minha dissertação também, colocando humor no contato improvisação. Sim. E, na verdade, essa questão da sexualidade que a gente fala é uma categoria, é uma questão que sempre permeou, né? Os limites, o toque, né? A questão do toque, do contato, dos gêneros envolvidos, né? Os diferentes gêneros envolvidos nas danças e como é que a sexualidade atravessa tudo isso. Inclusive, teve até eventos de contato focados em sexualidade nos Estados Unidos. Teve uma época, nos anos 2010, por aí, que tinha muita gente, nossos irmãos aqui de outros países, aqui da América do Sul, vindo muito para o Brasil, né? Começou a ter mais diálogo e mais encontros, mais relações com pessoas da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, né? O Rádio Salgado, por exemplo, era um venezuelano que vivia aqui. Ele é um dos que participou desse encontro de sexualidade lá, todo mundo pelado, fazendo umas coisas. Então, muitas coisas, né, aconteceria. É engraçado, né, porque nada disso era a busca inicial, né, do Steve Paxton, das pessoas que estavam ali envolvidas naquele início, né. Alguém quer mais saber? Coloquei o link do Instagram desse post que faz essa brincadeira com a sexualidade. Na Europa também tem um evento que acho que chama-se Touch and Play, que é bem focado na questão da sexualidade. E eu acho que até numa das Contact Quarterlies, acho que nas mais recentes, eles abordam, assim, acho que uma pessoa negra escreveu como é ser negro nesse festival, coisas assim. Então, eu acho que o contato improvisação traz muitas camadas relacionais do nosso comportamento sociocultural, né? E todas essas temáticas que atravessam a nossa vida, né, atravessam a prática do contato também, né? Então, não dá para achar que o contato está num lugar isolado do que é a vida, né? Do que são as questões. Então, é interessante que as últimas publicações online da Contact Quarterly, por exemplo, tem vários artigos sobre temas bastante polêmicos para a comunidade, né? O tema da sexualidade, a questão do preconceito, a questão dos limites do que vai ser contato, do que não vai, né? Então, esses temas são... Então, no texto que a Tika escreveu para acompanhar a entrevista dela, ela está refletindo um pouco sobre o lugar da Jen, por exemplo, o lugar de onde ela viu pessoas ultrapassando diversos limites considerados, assim, até éticos, né?
da prática, então o texto dela para o livro acompanha um pouco essa ideia dessas últimas temáticas, os questionamentos, né? A Mari Hibiscos, Mari, gostaria de saber mais sobre a metodologia rizomática, né? Posso falar rapidamente que a metodologia rizomática o rizoma é uma noção, né, que trazida pelo Deleuze e Guattari, dois filósofos, um filósofo e um psicanalista, né, o Guattari, agora me perdi, que propõe esse termo, né, o rizoma, né, no sentido de promover um pensamento nômade, né, um pensamento nômade que não se fixa em centros, mas que está aberto para correr linhas e criar mais horizontalidade, possibilidades de desterritorializar. Então, essa pesquisa aqui, o que eu estou chamando de metodologia rizomática, é o tempo todo buscando não fixar pontos, né? Mas correr linhas e buscar as relações e as novas possibilidades dessas relações para a pesquisa. Por isso que eu não estou chamando de uma coisa fixa, eu estou falando que é uma trajetória e ela é móvel, prontinha para ser desterritorializada. Então, não assumam nada do que eu estou escrevendo como algo fixo ou final, né? É um pensamento de agora, né, desse momento meu, sobre um olhar dessas conversas com essas pessoas, sobre as trajetórias delas. Que mais que a gente pode... Acho que... Não, só uma observação que rizoma é um tipo de raiz. Isso é importante. Né? Quando eu estudei biologia, eu aprendi. É um tipo de raiz que se espalha pela Terra, por isso até que eu fiz esse gesto. Ela não tem um eixo e pequenas ramificações, um eixo principal e pequenas ramificações. São várias linhas de captação, né, digamos assim, entrelaçadas. Ou, digamos, tem um termo que também se chama hierarquia entrelaçada, que também propõe essa rede interdependente e reflexa de várias relações, não um tipo de hierarquia piramidal. Assim, é até bom que esse termo, a gente fica pensando nele como uma coisa dada, né, mas não é. O Deleuze e Guattari usa o modelo do rizoma, como a Fernanda falou, que é um tipo de raiz que não tem um eixo central, né. Todas as partes dessa estrutura radicular do rizoma são responsáveis pelo ser, né, por aquele vegetal, diferente de uma raiz pivotante que tem um centro, né, tem um eixo central. O pensamento rizomático não tem esse eixo central, ele é espalhado, horizontal, criando planos de consistências, né, um pensamento nômade mesmo, nômade no sentido de poder caminhar, transitar e criar novos sentidos a partir de cada novo ponto. Bom, mas só que esse é um tema mais complexo que a gente pode discutir em outra live, né? A gente pode falar mais. Mas é a partir mais ou menos dessa ideia que eu desenvolvi a metodologia dessa pesquisa. O Reginaldo está perguntando aqui, geralmente o acesso aos fundadores são difíceis. Você teve acesso com facilidade? Qual foi a reação deles ao saber do projeto de pesquisa? Essa coisa de fundadores que a gente fala, né, para mim, na minha visão, é uma coisa complexa, né, porque o contato improvisação nunca teve uma escola, né? A escola, o aprendizado sempre foi de pessoa para pessoa, né? Em oficinas, em jam, no contato com as pessoas que estavam se colocando como pessoas mais experientes, né, para ensinar essa prática. Eu, na minha trajetória, sempre busquei encontrar essas pessoas, né, dessa primeira geração dos Estados Unidos ali, que estavam listadas, que estavam lá na primeira performance de 1972, em Nova York, que desenvolveram, né, e acho que a maioria das pessoas buscou sempre ter contato com essas pessoas, né. Steve Paxton, com a Nancy Stark Smith, com a Anita Little, e outras pessoas ali também, né, Lisa Nelson, Daniel Lepkoff,
e todas as pessoas que estavam ali nos anos 70 envolvidas mais de perto com essa origem estadunidense, né? Aí o acesso aqui no Brasil foi super tranquilo, Reginaldo. As pessoas... A minha experiência com essas pessoas é que elas se veem como membro de uma comunidade e elas também gostam de compartilhar, né, a sua trajetória. É importante ouvir essas vozes, né? Então, acho que para mim é importante ouvir essas vozes e divulgar essas vozes também, para que a gente tenha uma forma de registro. Tem várias, né? Agora a gente está fazendo muito vídeo, né? É vídeo, é vídeo, é vídeo, é live, vamos deixar registrado. Quando essa pesquisa começou, não tinha ainda esse boom, esse interesse por registrar tudo em vídeo, né? Fazer um documentário. Talvez se eu fosse começar essa pesquisa hoje, eu faria um documentário. Mas quando eu comecei, não. O objetivo era realmente fazer um livro e eu continuei nele até agora, né? Eu teria que começar tudo de novo para colher dados se fosse fazer um documentário. Mas num próximo projeto, né? Why not? Por que não, né? Ele serve como roteiro base. Vários filmes são inspirados em livros, então sim. Vem aí um filme. E que as pessoas possam também propor essas pesquisas delas também sobre essas trajetórias que elas interessem, né? Talvez fazer várias outras coisas, trazer outras pessoas que não estão contempladas aí nessa pesquisa que eu fiz, lembrando que é uma visão, né? Uma abordagem. Então, o acesso a essas pessoas, Reginaldo, foi super tranquilo. Acho que é basicamente isso. A reação das pessoas é que elas se interessam, elas querem, né? Elas ficam empolgadas em compartilhar esse trabalho, né? Em compartilhar o trabalho que elas fazem. Porque as pessoas que foram entrevistadas e que nessa pesquisa são pessoas que criaram projetos mesmo extensivos aí, né? Importantes para a disseminação do contato no Brasil. E uma coisa importante que eu acho de falar, Fernanda, também, é sobre o termo, né? Contato e improvisação. Eu opto por traduzir contact improvisation. Algumas pessoas usam o nome em inglês, né? Eu prefiro traduzir como contato improvisação, e ainda uso um hífen, né? Para juntar as duas palavras, com uma espécie de alavanca. Um gráfico, um sinal gráfico que dá uma ideia de alavanca aí e tal. Algumas pessoas têm uma crítica sobre tá errado, porque o certo é improvisação de contato ou improvisação em contato, né? Acontece que, para mim, diga, Fernanda. Ou ainda por contato, que foi aqui eu escolhi na monografia de especialização que eu fiz, que foi a Helena Katz chamou de improvisação por contato numa publicação na Folha. No jornal, né, não foi? Isso. Eu cheguei a ver essa publicação, né, ela falando desse nome. Para mim, quando eu fiz a minha pesquisa da dissertação de mestrado, eu ampliei a noção de contato. Para mim foi importante ampliar o que é a noção do que a gente entende por contato, que vai muito além do contato físico, né, pele com pele. Então eu dei conta de desenvolver um pouco isso lá. E contato, na minha concepção, está em todo tipo de trabalho de improvisação, se não todo tipo de dança. Mas especialmente na linguagem da improvisação em dança, a gente tem o contato, tipos de contato são fundamentais. Então, para mim, improvisação de contato é qualquer improvisação, porque eu acho que não existe improvisação sem contato. Então, eu opto por chamar de contato improvisação, até depois da entrevista que eu fiz com o Daniel Lepkoff, que denomina o contato improvisação como uma forma de dança, né? E querendo ou não, por mais que seja uma... Nossa, minha cadeira bateu aqui, gente. Falar em contato, perdi contato com o chão. Por mais que a gente não trabalhe sobre modelos, sobre exercícios específicos, a gente, né, compartilha pontos de contato com uma ou mais pessoas e vamos descobrindo nossas danças, nossas formas de se mover. A gente consegue verificar uma certa característica. A gente fala, opa, isso aí é contato improvisação, né?
A gente meio que, isso aí é contato e improvisação. Então, querendo ou não, a gente consegue identificar. Então, se a gente identifica, tem uma coisa aí a mais para a gente pensar. Por que, que a gente está chamando? E a comunidade no Brasil chama de contato e improvisação, né? Então, para mim, não faz sentido ser correto com a tradução de uma coisa que ninguém usa, né? Total, eu também. Eu escolhi, eu gosto de chamar também em a improvisação por contato pelo feminino, né? De que é uma improvisação por contato. Mas cai no uso popular, a gente chama de contato improvisação. Eu coloquei na minha dissertação que eu chamo de tudo: contato, improvisação, a improvisação por contato, CI. CI. E, na verdade, eu acho que cada um tem que chamar do jeito que quiser também, né? E ser feliz. Contanto que comunique, tá ótimo. A Melina está perguntando aqui, Diego, como o processo de realizar essa pesquisa modificou ou não sua visão, experiência sobre CI? Então, Melina, eu estava pensando sobre isso, né? Obrigado pela pergunta. Estava pensando sobre isso, porque essa questão de fazer da nossa pesquisa e da nossa experiência, né, em movimento, nossa experiência, nossa prática artística, nossa prática de laboratório de pesquisa, o laboratório da pesquisa, né, que é até o seu... que é essas a pesquisa baseada na prática, né, a pesquisa performativa. Naquele momento que eu comecei a pesquisa, eu não tinha nenhuma noção do que era isso, esse tipo de abordagem para fazer a pesquisa, né? Mas eu não considero que essa pesquisa, apesar de ser da coleta de dados dela, ser por conversa, ser por vídeo, ser por, né, gravação, texto, edição, eu considero que o envolvimento com a comunidade, participar das jams, dos festivais, dançar, estar aprendendo, dançando com algumas dessas pessoas que foram entrevistadas, foi um laboratório fundamental para a própria pesquisa, né? E eu acho que a dançar, inclusive, com essas pessoas, informou até as entrevistas, sabe? Informou até o caminho da pesquisa, de certo modo. Mas minha relação com o contato, né, como é que realizar essa pesquisa modificou ou não, é que eu acho que eu posso ser sintético com isso, mas o que aconteceu? De 2006 a 2008, eu morava na Holanda e eu cursava uma faculdade de dança moderna, onde eu fazia aula, 8 horas de aula por dia e mais ensaio. Fazia aula de Graham, de Cunningham, de Limon, balé todo dia, e Flying Low, né, aquele trabalho do David Zambrani, fazia isso o dia inteiro e quase morria de sono, de cansaço, né? Era bem esportivo. E aí... Davi Zambrano, tudo passa pela frente. Fiz uma oficina dele em Montevidéu, maravilhoso. E aí eu fui fazer essa faculdade lá, Melina, para suprir algumas carências técnicas que eu queria ter em dança. Eu já dançava antes, né, e tal. E lá a gente teve 2 workshops intensivos de contato e improvisação de 1 mês cada. Um mês com uma professora que chamava... que eu esqueci, né, o nome da professora, que lástima. E a outra foi com a Viviane Rodrigues, que é irmã da Gisele Rodrigues, uma pessoa que mora há 30 anos, mais de 30 anos na Holanda, mas que é de Brasília, foi lá de Brasília, do Endança, né, essa companhia de Brasília que fez sucesso nos anos 80 e 90, fizeram turnês, né, internacionais e tal. A Viviane foi minha professora lá, e ela, depois desses workshops intensivos, eu percebi que muitas coisas, a forma de lidar com o peso, com o tempo, com a própria técnica de dança moderna, modificou em todo mundo da minha turma, que eram meninas mais jovens que eu, né, no caso, e em mim também. Quando eu voltei e quis fazer uma pesquisa, eu quis pesquisar contato e improvisação, porque eu vi um potencial ali de muito grande para desenvolver certas questões, os princípios do contato, né? Aí hoje eu entendo que meu interesse maior quando eu fiz o mestrado era nos princípios somáticos que o contato carrega junto com ele mesmo, né? Então, pesquisar tudo isso modificou a minha experiência totalmente, porque eu entendi o que é que me interessa mais no contato e o que me interessa menos, né? Então,
o aspecto somático do contato improvisação é o que mais me interessou e mudou toda a minha visão na minha forma de ensinar contato e de dançar contato. Essa pesquisa, não só essa pesquisa, mas tudo isso que eu falei, né? Acho que deu para... Eu acho que eu posso compartilhar ainda alguns slides aqui. A gente já está um pouquinho tempo, né, Fernanda? Mas eu vou compartilhar alguns slides só para terminar de falar um pouquinho das categorias da pesquisa e algumas imagens. A gente conversou sobre ter 1 hora, mas a gente já está se aproximando de 1 hora, então é tranquilo a gente passar adiante, não tem problema nenhum, Diego, não temos limite de tempo aqui. Então fica à vontade de compartilhar, queremos muito ver essas fotos, esses slides. Me diga se eu respondi sua pergunta, tá, Melina? Depois aí no texto. Deixa eu colocar aqui, compartilhar essa tela novamente. Enquanto isso, pessoal, sigam o canal do Sul em Contato no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no YouTube, que eu sigo na intenção de compartilhando materiais acerca do contato e improvisação aqui no Sul, né? Para quem não sabe, eu sou aqui de Porto Alegre, e acho que esse isolamento, devido à pandemia, gerou em mim um trabalho também de pesquisa, de memória, né? Fui ver os acervos que eu tenho aqui, tem muita coisa que estava intocada devido às correrias da vida, e agora com essa pausa forçada, foi um momento muito de voltar e revisitar o material que tem aqui, então sigam, entrem em contato virtual. Esse canal recém-criado, né, Fernanda? Bom mesmo divulgar. E vai ter mais coisa, né, vindo por aí. Só para dizer, eu estou finalizando meu doutorado agora, né? Acho que eu esqueci de falar sobre isso. E eu não pesquiso contato e improvisação no doutorado, né? Eu pesquiso somática. Então, para mim, é interessante. Eu decidi não fazer essa pesquisa de trajetórias no doutorado, porque realmente o que interessa mais para mim hoje é a somática dentro do contato, né? Então eu queria me aprofundar nessa questão da somática e da dança, né, dos processos criativos. A Débora está perguntando se posso falar um pouco mais sobre os aspectos somáticos de princípios do CI que te atravessa. Vou falar, Débora, deixa eu só, se você puder esperar um segundo, deixa eu só mostrar esses slides aqui, só para finalizar um pouco a coisa da pesquisa, eu já volto na questão da somática, tá? Que é uma das categorias que aparecem aqui. Deixa eu abrir esse slide aqui. Slide, né? Aqui são algumas das categorias. Que tá dando para ver? A gente estava brincando, né? Não. Teve esses aspectos somáticos também me interessam muito. E, inclusive, o ano passado, né, Diego, ano retrasado, a gente trocou muito devido à revista Repertório da UFBA, que foi uma edição sobre práticas somáticas. E eu e a Suzy escrevemos um artigo, e também quero convidar vocês a seguir o Sul em Contato como podcast no Spotify, que eu gravei o artigo Elogio à Queda, o amor à gravidade e o corpo político em contato e improvisação. Então dá para escutar o artigo, assim como também o Contato, Improvisação, Diálogo em Dança, que é um artigo mais antiguinho, de 2005. Sim, eu voltei aqui porque isso que a Fernanda falou é legal, porque essa revista que ela está falando foi editada em 2018 e 2019, 2 números, né, sobre somática e as artes da cena, que eu editei junto com a Beth Grebler, que no caso é minha orientadora no doutorado, e a Fernanda e a Suzy escreveram um artigo muito interessante, né, que está lá. Então já fica aí a dica para quem quiser entrar lá e dar uma olhada. Então, Oi? Não, vai lá compartilhar as telas. Então, aqui eu estou listando as categorias que foram identificadas nas falas das pessoas, né? Então, tem a categoria das experiências com as práticas corporais e a formação.
formação artística, somática e científica, né, as formas... Opa! De onde que as pessoas vêm, a formação delas, tem muita conversa aí, e a somática está presente na fala de todo mundo, né? Todo mundo, todos eles entrevistados, têm uma passagem tem uma fundamentação X em práticas somáticas, né? E o contato improvisação em si tem uma relação muito profunda com o desenvolvimento da somática, especialmente nos anos 70, né? Por exemplo, Steve Paxton, ali, a Lisa Nelson, a Nancy Stark Smith, nos anos 70, tinha uma relação bastante próxima com a Bonnie Bainbridge Cohen, né, que é a criadora do Body Mind Center. E então o Body Mind Center, por exemplo, permeou muito o desenvolvimento da trajetória dessas pessoas dessa primeira geração dos Estados Unidos, né? Fora o trabalho de release technique lá, já trazida pela Mary Fulkerson, os rolamentos da Simone Forte, né? Que tem uma série de 9 rolamentos no contato que foram sugeridos pela Simone Forte, como Steve Paxton afirma. Enfim, a Tika, né? É interessante porque a Tika, estou falando dessa primeira categoria aqui, a Tika Lemos, ela se formou na escola da nova dança lá na Holanda, né? Em Amsterdã, e quando ela volta, foi lá que ela dançava capoeira, né? Jogava capoeira lá na Inglaterra e tal, e lá ela conheceu Steve Paxton, conheceu todo esse pessoal, e acabou indo para a escola da nova dança e voltou para o Brasil e começou a se dedicar. A Tika foi uma pessoa que dedicou a vida à prática do contato, né? E ela é praticante de Aikido, aí eu não sei falar os nomes, está escrito na entrevista, mas eu não sei falar, eu não sei qual o número do Dan, né? Não sei que lá, 4 Dan, 5º Dan, não sei, gente. Está escrito lá, não me lembro dessa categoria de onde ela é no Aikido. E também Kinomichi, agora Kinomichi. ela... Tem um filme que é Juanita, que passou, é um documentário do processo criativo, e ela fala um pouco dessa formação também. Que é a Companhia Nova Dança 4, né? Que muitos deles e delas que estão ali foram pessoas que foram formadas em contato pela Tika, né? E na Escola Nova Dança. Diogo Granato, Raquel Ornelas, a Neca Zavos, né? Foi uma das primeiras pessoas da primeira geração aí. Enfim, tem vários nomes, vai estar tudo especificado nessa entrevista da Tika. Então, a pesquisa, ela destrincha um pouco, né, destrincha a formação e a experiência artística, somática e científica dessas pessoas entrevistadas, como é que foi a relação inicial delas com o CI, como é que elas... Geralmente, elas tiveram uma experiência no exterior, né, e voltaram para o Brasil e começaram a compartilhar isso aqui. Outras descobriram aqui e começaram a ir para fora do Brasil para estudar com essas pessoas e também trazer essas pessoas para o Brasil para aprender com elas. As pessoas que eu digo dessa primeira geração dos anos 70, lá dos Estados Unidos. Depois, os projetos em CI que eles desenvolveram no Brasil, são vários, como a gente viu na lista ali de legenda do gráfico, que vai ser bem mais bonitinho, né, com o designer gráfico que vai fazer. Infelizmente, isso ainda não foi feito, o design mais bonitinho. E as metodologias de ensino de CI e outras observações. Na verdade, as metodologias, né, como é que eles ensinam, quais são as formas as formas que eles se utilizam para ensinar, para a prática do contato e improvisação, né? E o que eles desenvolvem atualmente, né, atualmente até agora, 2020. Né, na atualização da pesquisa. Então, eu vou demonstrar aqui, eu vou conseguir aqui com algumas imagens, né, só para vocês terem uma noção de algumas imagens que vão estar no livro, e só para a gente ter uma noção. Aqui é a Nancy, né, que a Nancy nos deixou esse ano, né, é uma grande perda para a comunidade do contato, e enfim, está sendo feito vários memoriais online. Fernanda participou de um recentemente, ela... Está aqui a Nancy Patica, né, numa vinda da Nancy pro Brasil. Eu sou de uma geração muito depois, né, então eu não participei de nada disso. Né, eu fiz curso com a Nancy na Argentina depois, em 2012, 2011 ou 2012 e tal.
Então, aqui quando a Nancy estava aí em São Paulo também, numa jam que teve. Aqui é o Daniel Lepkov com a Tika também. E aqui a gente tem o Guto Macedo e a Soraya Jorge nesse trabalho relacional que eles desenvolvem com o movimento autêntico. Tem essa presença do contato, improvisação também no trabalho. Essa aqui é a Elizabeth Maia, né, com o Bruce Curtis. Bruce Curtis é um homem tetraplégico e a Beth conheceu o contato por meio de um evento que teve em 92 no Rio de Janeiro, chamado Death Rio, 92, se não me engano. E ela começou a dançar contato com pessoas que, né, como o Curtis, por exemplo, uma cadeira de rodas, uma pessoa tetraplégica. E a Beth desenvolveu um trabalho lindíssimo de reabilitação de pacientes no SARA, né, a partir do contato e improvisação. Isso é uma coisa pouco falada, pouco conhecida na comunidade. É interessante na entrevista da Beth, que é professora lá no IFB, minha colega. Né, Beth, obrigado por compartilhar essas imagens e a sua entrevista. Não sei se a Beth está aí com a gente assistindo. Mas esse trabalho riquíssimo que ela desenvolveu e ela fala como ela aprendeu a dançar contato com corpos, né, com outros tipos de corpos. Então, isso teve uma influência total na forma dela de se relacionar com o contato. Né? Aqui a gente vê o Camilo Vacalebre e a Beth também, num grupo que eles... aqui, se não me engano, é a Andrea Horta. Antes eu quis falar Andrea Jabor, eu falei Andrea Horta, é Andrea Jabor, tá? Que eu estava mencionando outras pessoas que também estudaram na Nova Dança e fazem parte dessa história aí também. E aqui tem a Fernanda, né, com a Nancy, quando a Fernanda trouxe a Nancy para Porto Alegre. Que ano que foi mesmo, Fernanda? Foi 2006. 2006. Então essa aqui novembro de 2006. Eu publiquei aí no canal do Sul em Contato do YouTube, tem uma nossa performance desse dia, que foi a abertura de um evento. Ela deu uma oficina de uma semana, 6 horas por dia, mais vídeos, mais underscore, uma performance no final. E a gente tem, por exemplo, aqui é do Dude, né, do Dude Herman, que tinha uma escola lá em Belo Horizonte, trazia, né, promoveu muito essa troca, essa disseminação ali em Minas, trazendo a Tika, a relação dela com a Tika, com o Giovanni Aguiar, né? Aqui é o Giovanni Aguiar junto com o gente, eu esqueci, estava na ponta da língua, eu anotei aqui, esqueci o nome dessa pessoa que dançou com ele, que foi o Cesário, Cesário Augusto, inclusive foi professor da UNB uma época, agora, se não me engano, está no Pará, em Belém. Então, o Giovanni Aguiar e o Cesário Augusto. O Giovanni com a Nancy também, nessa primeira vinda da Nancy ao Brasil, em São Paulo, né, nos anos 90. Que ano foi isso que a Nancy veio primeiro para cá? Tu lembra disso? Então, essa primeira vinda da Nancy aqui, eu não me lembro agora exatamente, está na entrevista da Tika. Mas foi anos 90. Foi anos 90, se não me engano foi 90. Foi antes do Steve, né? Porque acho que foi 92, se não me engano, ou 92 ou 94, Fernanda. Uhum. A data exata eu não vou lembrar agora, porque eu também não anotei aqui para essa conversa, mas depois, em 2006, a Tika trouxe o Steve, em janeiro. Steve, né? Eu tive lá. O Steve e a Lisa. Steve e a Lisa. E aí a Dudude estava lá também. Do Dude. Antes disso, a Tika já tinha trazido a Kate Kerker, que é
uma pessoa de BMC, de Body Mind Centering também, e ela veio, né? Veio também. Então a Tica, ela trouxe, né? Foi a primeira pessoa a trazer essas pessoas para vir para cá. Tem gente, várias pessoas que contam várias outras histórias, né? Por exemplo, só vou citar mais duas coisas legais, eu acho que de saber em termos de história, né? O Guto, Guto não, acho que foi a Tica mesmo, comentou na entrevista que parece que até antes do Guto dar aquela primeira oficina, ela não tem certeza se foi antes ou se foi depois, parece que o Ivaldo Betazzo viajou para o exterior junto com outra pessoa que trabalhava com ele, ele voltou e parece que eles deram um workshop de fim de semana, não de contato, mas que compartilharam um pouco do que eles vivenciaram, mas eu não confirmei essa informação com o Ivaldo, não, tá? Ainda é uma informação confirmada. Eu eu estou fazendo um vídeo sobre a trajetória do contato aqui em Porto Alegre, e a Eva Schul, que foi a minha coreógrafa nos anos... Eu trabalhei na Anima Companhia de Dança com ela nos anos 90, e foi quem me apresentou o Sharing the Dance, o livro da Cynthia Novak sobre contato e improvisação. Ela viveu nos anos 80 em Nova York. Então ela fazia aulas de contato lá, ela viu performances, e ela trabalhava o contato nas improvisações aqui na Anima Companhia de Dança, mas não chamava de contato e improvisação. Não dava esse nome. Mas nos processos criativos e nas aulas estava ali. Sim. Sim, e aquela coisa, quem morou fora, teve essas experiências fora, compartilharam, né? Quando eu falo que eu foco a pesquisa em pessoas que criaram projetos de disseminação da prática, contato e improvisação, é isso que eu estou querendo dizer, né? Uhum. Tem muito mais gente que teve contato, que criou coisas, que continuou dançando contato desde muito cedo, mas que eu não reconheci os projetos extensivos de disseminação, né, do trabalho. Então, foi assim que eu fui mais ou menos escolhendo as pessoas que iam sendo entrevistadas. Aí, por exemplo, tem essa coisa que você falou que ela trabalhava com princípios do contato, né? Tem um vídeo da Anna Halprin, que eu até passo para os estudantes lá do IFB nas disciplinas que eu estou dando agora, de contato e de composição coreográfica, é um vídeo que chama Breath Made Visible, da documentário sobre a Anna Halprin, né? Tem uma hora no vídeo que ela... Mentira, não é no vídeo que ela fala isso, não, já estou confundindo as histórias. A Anitta Little esteve em Brasília em 2012, deu uma palestra lá no Centro de Dança do DF, estava lá o pessoal da turma de contato também, e ela conta que quando ela estava dando uma aula lá de contato na Costa Leste, a Anna Halprin estava assistindo de cima. E depois ela foi falar, mas isso eu já faço há anos, né? Então, o que a Anitta estava fazendo nos anos 70 lá, ela falou que ela já fazia muito antes, né? E aí, tem uma fala da Angel Viana também, trabalhando com contato, fazendo coisas assim também. Enfim, dentro dessas histórias que foram contadas, eu acho importante também que a Fernanda está falando aí da Eva Schul, né, de toda essa trajetória. Em Brasília, a Leonora Lobo também teve contato, coreógrafa, né, criadora do Alaia Dança. Leonora Lobo, apareceu o nome dela em entrevistas também, que ela teve contato com contato e improvisação lá atrás. Mas contudo, o foco da pesquisa foi nas pessoas que dedicaram mais a vida para esse contato, né, para o desenvolvimento dos processos. Então, como a Fernanda, você falou de trajetórias do contato no Porto Alegre que você está fazendo, né? Tem pesquisas e pesquisas para serem feitas aí, né? Por isso que a minha pesquisa não é história de contato e improvisação no Brasil, tá, gente? São reflexões, conversas sobre trajetórias. Mas ao mesmo tempo, Diego, assim, é uma história. A gente não precisa atribuir um peso metálico à história ou de pedra, algo imutável, né? Eu acho que o nosso entendimento de história está mais fluido atualmente.
é uma história feita a partir de alguns princípios que você está selecionando. Eventos extensos, né, uma vida dedicada, ações, produções, né, então faz parte da história. Sim, né? Eu acho que e a gente deve reconhecer, nós como enquanto pesquisadores, dos nossos limites, né? A gente tem um reconhecimento, um olhar crítico sobre o próprio trabalho e esperamos que isso seja compartilhado com todos, né? Para que e os limites da abordagem também é preciso ter uma contenção, não se pode é sobre-humano a gente conseguir abordar tudo e todos e todas e todes num espaço limitado de papel, né, ou num tempo limitado de um vídeo, de imagens, para a própria fruição em si ser possível, ser prazerosa. É preciso uma contenção. A própria improvisação a gente aprende isso. Sim, com certeza. Criar a membrana, né? Mantendo-se permeável também, né? Sim. Exato. Sim, com toda razão. São aspectos históricos, né? Mas sempre de forma fluida e lembrando que são interpretações e visões, né? Porque a gente tem muita gente, se fosse fazer um histórico das trajetórias de contato em São Paulo, nossa, é um projeto incrível, né? Cheio de coisa. E olha o tamanho do nosso país, né, Diego? Olha o país continental. A gente nem falou aí no Paraná, por exemplo, que está ali pertinho de São Paulo, que também tem um movimento, né? Então, como eu disse, é super desafiador. Mas eu acho bárbaro, porque eu, quando conheci Contato, quando eu descobri que tinha Contact Quarterly, quando eu vi que tinha esse livro, Sharing the Dance, era um lugar onde eu podia ler um pouco da história, de eu saber. É história, sim, né? São registros, são coisas que alguém escreveu e contou todos o trabalho da Nancy. A Nancy, enquanto professora, enquanto editora, esse trabalho de edição é fundamental, de escrita, de poesia, ou gráfico dos desenhos, tudo isso faz parte e é importante. E o vídeo também, né, ao longo desse tempo. A Ciane está falando aqui um modo CI não linear de contar a história plural dessa arte. Parabéns. Ai, gente, a Ciane Fernandes está aqui, que luxo! Ciane. A Ciane é um luxo, né, aqui acompanhando. Ciane Cheguei a ficar vermelha agora. Olha, Ciane, celebridade. Ciane, sim, se eu começasse essa pesquisa hoje, eu sei que ela seria completamente diferente também, né? Até o início dela, né? Pensar ainda, explorar ainda mais essa realidade espiralada que uma pesquisa com contato nos convida, né? Uma pesquisa esférica. E sim, então a tentativa é essa, né? A tentativa ainda é. Então eu fico falando isso, Fernanda, lembrando disso, que eu acho importante, sabe? Porque no senso comum a gente tem uma ideia de história, por mais que, né, a gente pesquisa, sabe que o conceito, noção de história já está anos-luz do que era nesse pensamento estático de antes. Mas eu gosto de frisar, porque é importante que as pessoas percebam. Eu vou apresentar o livro, estou fazendo de tudo para fazer um design, fazer uma forma de organizar o material que ainda no projeto editorial traga essa perspectiva não linear, né? Que eu acho que isso é que é a riqueza dessa forma de olhar, né? Aí eu estava falando das diversos projetos que podem ser feitos, né? No Brasília, né, apesar de ser uma ilha, a gente costuma chamar de Brasília, né, porque Brasília era mais isolada, agora um pouco menos, mas tinha uma sensação mais isolada. Tem várias ações fundamentais ali, né, de contato, improvisação, desde do iniciozinho dos anos 90, né?
Então, se a gente for olhar para cada coisa dessa, dá vários projetos, né? Então, meu interesse inicial era esse, era juntar essas vozes, espiralá-las, dialogar com elas e agora compartilhar com o mundo brasileiro, né? Porque é em português. Quem sabe um dia a gente faz uma versão. Eu fico me perguntando se alguém tem interesse em ler em outra língua, né? Em inglês, alguma coisa sobre contato e improvisação, né? No Brasil. Fico me perguntando isso, até onde as pessoas estão interessadas em saber disso. Esse Em ler em questionamento. português ou ler em inglês? Em inglês, em ler em inglês sobre essa história, né? Sobre essas trajetórias, entender um pouco mais do histórico. Fico me perguntando sobre isso. Ontem a gente teve o lançamento, vou aproveitar que a Ciane e a Melina estão aqui, a gente teve o lançamento de um número especial da revista Journal of Dance and Somatic Practices, lá da Inglaterra, que o tema é somática no Brasil, né? Que a Ciane foi convidada para editar e nos convidou para fazer a edição dessa revista junto com ela, né? Então, a gente tem lá várias visões sobre a somática no Brasil, né? Tem muito mais coisa, né? Claro, no Brasil, aquilo é um recortezinho. Mas é porque tinha e tem um interesse em saber mais sobre somática no Brasil. Eu me pergunto se tem um interesse, sabe, internacional em saber mais sobre contato e improvisação e como é que ele se desenvolveu no Brasil. Fico me perguntando isso. Mas acho que é isso, gente. Eu acho, será que alguém tem mais algumas perguntas? É claro que tem muito mais coisa para compartilhar dessa pesquisa. Tem um banco de imagens imenso das histórias e trajetórias dessas pessoas. Está sendo um desafio selecionar imagens para serem publicadas. As entrevistas estão muito interessantes, especialmente, né, nesse trabalho de edição final que está sendo feito do conteúdo, com os acréscimos e a organização de tudo. E eu estou na minha reflexão da pesquisa, que eu estou só esperando eu defender minha tese de doutorado para eu terminar, por isso que também estou... Defende esse ano, Diego? Já era para ter defendido, né? Mas por causa da pandemia teve todo um atraso, está previsto para dezembro. Qual é o título da sua tese? O título que eu tenho hoje é Anatomia Corpoética em Decomposições, né? O subtítulo é 3 corpos com U, de praxis somática em dança, né? Então, é uma reflexão e uma pesquisa, uma prática como pesquisa não linear, né? Uma pesquisa espiralada, que integra Body Mind Centering, cadeias musculares e articulares de EDS, no processo de composição coreográfica. E aí a pesquisa é um coração, um embrião, toda uma viagem. Aí depois a gente faz uma outra conversa para falar sobre essa outra pesquisa. Melina, marca outra que eu venho. A Melina não, a Marília. Melina falou, parabéns pela pesquisa, aguardo ansiosamente este livro. Eu estou aguardando ansiosamente este livro há alguns anos, viu, Melina? Felizmente, ano que vem eu vou conseguir publicar essa pesquisa, né? E caso você ou alguém que participou aqui ou que vê depois a gravação quiser fazer qualquer comentário, qualquer feedback, qualquer coisa, gente, eu sou super aberto para ouvir feedback. Quero ouvir o que as pessoas têm para dizer antes do livro ou depois do livro. Se alguém se sentiu invisibilizado, também quero ouvir. Esse projeto é para a gente promover um pouco mais, disseminar um pouco mais, ainda mais, o que já foi disseminado, né? O Pedro Penuela, lá de São Paulo, e o Ricardo Neves, que é essa pessoa que organiza o Festival de Contato e Improvisação lá de São Paulo, estão agora lançando um projeto online de publicação de várias traduções de artigos da Contact Quarterly. Eu comecei esse projeto em 2014, em diálogo com a Nancy, para publicar um livro de artigos selecionados da Contact Quarterly. Mas eu nunca consegui realizar o projeto por falta de verba e por falta de tempo. Então, o projeto ficou pela metade e eu acabei não finalizando. Aí, felizmente, o Ricardo e o Pedro conseguiram a verba aí lá do apoio deles, eles vão publicar várias traduções e a gente juntou
as coisas. Quem sabe no futuro vem um outro livro aí de artigos da Contact Quarterly publicados, né? Ai, maravilha. E tem também o podcast Fala Contato no Spotify, e tem outros canais também, que eles conversam sobre alguns artigos da Contact Quarterly. Eles não leem os artigos, eles conversam sobre. Então tem Pedro, tem a Mi Chun, tem mais gente, tem o Bruno Garrote, que também traduziu uma tese do alemão Jörg Schmidt, muito legal, eu usei na minha dissertação, que é Contato, Improvisação, Arte de Viver, sobre mindfulness. Né? Então, maravilha, assim, eu acho que é isso, a gente praticar o contato, produzir encontros, produzir textos, traduzir textos, conversar sobre e gravar isso e divulgar, fazer vídeos, são diversos canais, né? Diversas mídias. Até hoje a minha contribuição para a comunidade do contato tem sido essa, né? Tem sido instituir essa disciplina lá no currículo da licenciatura em dança. Então as pessoas se formam como professores e professoras de dança, elas dançaram um pouquinho de contato. Inclusive tem várias alunas, estudantes e estudantes aqui assistindo. Gente, oi, obrigado por vocês estarem assistindo, né? Ou depois vão ver a gravação. E essa pesquisa, né? E tem um projeto de extensão lá no IFB também, que chama Jam de Contato e Improvisação, né? Que começou em 2012, então é importante, 2013, de 12 para 13, onde as pessoas vão, que a Elisa, minha colega lá, Elisa Teixeira, desculpa, eu não lembro se o sobrenome está certo, a Elisa, ela, que coordena agora a Jam, né, e fora os outros projetos, estou falando assim, mais o que a minha contribuição nesses últimos 10 anos para a comunidade foi essa, espero poder contribuir um pouco mais. Sim, de trazer o contato de improvisação para as universidades, né? Né, como é um lugar onde estudantes, artistas estão querendo aprender sobre dança ou sobre teatro, artes cênicas, daqui a pouco até em somáticas, né? Trazer essa prática para esse âmbito institucional, já que o contato em si não possui uma instituição, né? A gente vai permeando instituições e mídias e canais. Sim. O que eu acho interessante é que a gente não tem uma instituição, né? A gente não tem uma escola de contato, quer dizer, agora a gente tem, né? Porque a gente tem o trabalho que a Marília Carneiro está fazendo lá em Barão Geraldo, lá em Campinas, acho que é em Barão Geraldo, o estúdio dela, ela está dando uma formação extensiva, né, em contato. Então é interessante ver que tem um estúdio, um espaço onde as pessoas estão formando outras pessoas, né? Porque lá no IFB, numa disciplina de 4 meses, a gente não forma ninguém, né? A gente vivencia, quem sabe no futuro a gente não faça um programa, não sei se a professora Ana Carolina está aqui vendo a gente, quem sabe a gente é colega lá também, quem sabe a gente não cria um curso de formação continuada em contato e improvisação, né? Com duração de 1 ano, com duração mais longa. Porque, né, a gente sabe que a gente ficar mais confortável em dançar alguns tipos de dança, e o contato como uma forma de dança que é extremamente calcada no diálogo, né? Os diálogos e na interação, eu acho que é muita prática, né? Todas são muita prática. Eu acho que essa é uma prática relacional muito importante, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se a Fernanda quer ainda abrir para alguma pergunta ou outra, se alguém quiser fazer uma última pergunta, mas, Fernanda, eu acho que você vê aí o tempo e diz para nós. A Marília está falando aqui, uma pós. Diego, eu só tenho a agradecer, como sempre, a tua disponibilidade, a tua gentileza. A tua pesquisa, eu te agradeço muito. Agradeço a todos vocês que estão aqui juntos conosco, e muito feliz, né? Porque, sem dúvida,
uma coisa, nós compartilhamos esse amor pelo contato e improvisação. Pela improvisação por contato, ou por isso que não pode conter apenas um nome. E é isso, né? O trabalho nunca é determinado, né? The work is never done, eu escrevi ali, né? Essa frase tão presente nas performances lá da Judson Church, né? Uma fonte que o Steve participava e de onde pode ter brotou muitas das ideias que vieram a formar a semente do contato e improvisação. De lindo. Então, gratidão mesmo. As pessoas estão aqui despedindo, agradecendo, né? A Ana falou que é para a gente fazer uma especialização em contato e improvisação. Olha que maravilha que a gente fez uma especialização. Uhum. A Débora agradecendo, a Marília também. Obrigado, Ana, obrigado a todo mundo por ter compartilhado, por ter visto, ter compartilhado. E realmente, eu repito, sintam-se à vontade para conversar comigo sobre qualquer coisa, sobre essa pesquisa, sobre esse tema que vocês tiverem vontade de falar. Tem meu e-mail, é só... Sim, o e-mail do Diego está ali em cima, eu posso colocar depois, editar na descrição do vídeo que vai ficar gravado, coloco o e-mail do Diego, coloco o e-mail também do Sul em Contato. Sul em Contato também tem um blog, tá em todos os canais aí. Por favor, compartilhem conosco suas questões, suas contribuições. A gente vai adorar saber e vai adorar continuar trocando em contato. Ótimo. Obrigado, Fernanda, por mais essa oportunidade de compartilhar essa pesquisa que atravessa a minha vida na última década. E, Ciane, obrigado também, está agradecendo aí. Querida, obrigada. Então, uma boa entrada de primavera para vocês. Um novo ciclo vem aí, que espero que todo mundo se cuide, continue se cuidando, fiquem bem e a gente se vê em breve, nesses contatos virtuais ou em presenciais, quem sabe. Espero que a gente consiga tocar a pele um do outro em breve. Beijos para todos. Tchau, beijos, gente. Bom resto de domingo. Tchau. Tchau.